3,99% dos votos, o governador de São Paulo, João Dória, venceu as prévias do PSDB em primeiro turno neste sábado e agora disputa a presidência da República pelo partido na eleição do ano que vem. É sobre esse assunto que conversamos com Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí. Muito bom dia, prefeito. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Mariana. Bom dia, William. Uma oportunidade de conversarmos um pouco. Muito obrigado por isso. Bom dia, prefeito. Gostaria que o senhor começasse falando por uma afirmação sua de que a experiência seria o diferencial de João Dória na disputa das prévias. Primeiro, gostaria que o senhor complementasse se, de fato, essa experiência dele à frente do governo do estado de São Paulo, se o senhor acredita que fez a diferença, e já aproveito para emendar, como que a afirmação de Dória de que o PSDB sai mais fortalecido dessas prévias, gostaria também do seu comentário. Bom, Mariana, a experiência está muito clara, que foi consolidada não só sob o aspecto de gestão, porque é um grande gestor público, todos nós já observamos isso a partir do momento em que ele assumiu a Prefeitura de São Paulo, mas também a sua experiência em montar uma grande equipe sob a coordenação do Wilson Pedroso nas prévias, que facilitou e viabilizou uma construção no Brasil que teve o apoiamento da maioria. Muito importante dizer que no início do processo de prévias do PSDB, muitos diziam das dificuldades do governador João Dória em poder apontar e se fortalecer dentro de um grupo do chamado alto clero, do chamado deputados federais, senadores, etc. João Dória, com esta experiência e com esta capacidade de poder fazer a unidade do partido, venceu neste colégio eleitoral na noite de ontem. Teve a maioria dentre esses. Portanto, alguém que já demonstrou capacidade suficiente para poder promover esta unidade partidária. Uma primeira fase. E agora, naturalmente, construir, e eu acredito nisso, pelas próprias palavras do excelente candidato, aquele que teve a oportunidade de despertar no Brasil, inclusive, um interesse enorme que foi o Eduardo Leite, assim como o nosso brilhante senador da República, Arthur Virgílio, que trouxe para o cenário das prévias uma discussão importantíssima que é a região amazônica. Então, entendo, dentre essas duas perguntas, que venceu a experiência, venceu a capacidade de aglutinar, a prova é a maioria construída e terá a capacidade, a partir de agora também, de unificar não só o PSDB, mas um grande campo político e partidário do nosso Brasil para enfrentar os desafios que 2022 vai impor a todos nós. Luiz, William Travassos, muito bom dia. Me tire uma dúvida. O senhor acredita que com a vitória do Dória nós vamos ter uma debandada no seu partido? Por exemplo, como fica o governo do estado de São Paulo? O que o senhor tem a falar sobre Alckmin? O senhor acredita que nós vamos ter um balanço nas estruturas do PSDB? Eu acredito, William, bom dia, que naturalmente nós teremos modificações nos quadros partidários como um todo. Vejo movimentações do presidente Bolsonaro, vejo movimentações de outros campos políticos, então é natural. O meu desejo é que Geraldo Alckmin fique no PSDB. Nós construímos, eu tenho algumas eleições e alguns anos de partido PSDB, e construímos com Geraldo Alckmin uma identidade com o eleitor tucano. Eu tenho muita fé que ele ainda possa fazer as suas reflexões e permanecer dentro do próprio partido. Agora, reorganizações, campos políticos, atrações de outros partidos políticos para deputados, senadores, isso é típico do processo que antecede uma eleição. Então não será em virtude nem em razão da vitória de A ou de B e agora consolidada a vitória de João Dória que isso vai acontecer. Eu acho que isso é uma construção que já está prevista no cenário, nós que temos o mínimo de experiência política entendemos que este é um ponto, inclusive, de reflexões que antecedem as eleições gerais. Então eu tenho capacidade suficiente para compreender, dada a vivência que tive de um governador do estado que está preocupado com a falta da carne na mesa das pessoas, um governador do estado que se preocupou em construir uma política para moradores de rua, pessoas em vulnerabilidade social, um governador do estado que teve capacidade de promover um crescimento econômico, mesmo nas circunstâncias em que o país e o mundo passa, terá capacidade, naturalmente, para poder agregar um grande valor, que é a quantidade de pessoas, e especialmente a qualidade delas, ao seu lado para construir uma boa narrativa em 2022 que venha refletir no Brasil aquilo que acontece em São Paulo. Eu sou feliz
com o governo de João Dória e Rodrigo Garcia no estado de São Paulo, porque tem promovido igualdade social, tem promovido crescimento econômico, acesso ao emprego, oportunidade às pessoas. Ele repete um mantra que nós acreditamos. A melhor forma de se incluir é dando oportunidades, é qualificando, capacitando, dando acesso ao mercado de trabalho. E aquelas pessoas mais vulneráveis, o socorro social, a oportunidade do bom cuidado, do bom acolhimento. E isso tem sido feito em São Paulo. Por isso, nós acreditamos que isso reverberará para o país e aqui no Estado, especialmente, consolidaremos com convicção mais uma administração de um governo tucano do Rodrigo Garcia, o escolhido pelo partido para ser o candidato à sucessão de João Dória. Prefeito, falando em 2022, agora o PSDB tem um claro desafio de se reorganizar até para poder disputar esse espaço de terceira via. Nós temos aí o pré-candidato, o ex-ministro e também ex-juiz Sérgio Moro, que já se articula com viagens ao Nordeste para disputar então esse espaço que é muito acirrado com o ex-presidente Lula. Qual que vai ser a estratégia do nosso governador João Dória? A estratégia, naturalmente, é consolidar um diálogo com esse centro, com essas pessoas que têm, na polarização existente entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, hoje uma ausência de candidatura. Está muito distante do processo eleitoral. Todos nós conhecemos a política, Mariana, conhecemos a política, William, sabemos que por muitas vezes um dia, uma semana, é uma vida no processo político. Então agora é paciência, capacidade de aglutinar internamente. A missão é essa, aglutinar internamente no PSDB e depois ir buscando a consolidação e a construção de um projeto conjunto. O Sérgio Moro deve causar uma enorme preocupação ao presidente Bolsonaro, assim como causa também no campo da centro-direita, da centro-esquerda, assim como quiserem definir, ele causa naturalmente um abalo sob a ótica dos votos. Mas neste instante ainda, em que ele é altamente conhecido, tem na sua concepção política o combate à corrupção, que é algo que a sociedade brasileira vem naturalmente discutindo há muitos anos. Mas eu acredito que com o tempo, os partidos políticos mais sólidos, aqueles que têm capilarização no Brasil inteiro, aqueles que conseguem, como nós no PSDB conseguimos dialogar com o país, eu acredito que vai prevalecer. Estes partidos políticos prevalecerão sobre iniciativas individuais. Não estou dizendo que o Moro seja uma iniciativa individual, mas a capacidade de agregar será um teste para ele também, assim como para todos nós que queremos convergir para uma alternativa que não seja a polarização entre estes extremos. Luiz, você falou sobre a estratégia, né, de mostrar Dória e o trabalho positivo dele aqui no governo do Estado de São Paulo. Ontem, durante a fala de Dória, nós percebemos uma certa agressividade e um ataque direto ao Lula, a Jair Bolsonaro. Então, qual Dória que vai aparecer na campanha? Esse que ataca ou que apresenta o resultado do seu governo? Eu acredito que ele vencerá à medida que souber construir as suas diferenças entre esses dois candidatos e, especialmente, William, aquilo que você disse, apresentar ao Brasil uma solução. Não é possível que as pessoas não se sensibilizem com o caos social que nós estamos enfrentando, com o enfraquecimento da nossa economia, com a volta da inflação à mesa dos brasileiros. Não é possível que nós enxerguemos as circunstâncias de falta de metas, de um planejamento objetivo para que o Brasil possa superar esta fase de extrema dificuldade, com capacidade, sim, de poder fazer as críticas, mas especialmente apontar um caminho para o Brasil. Eu sou adepto da tese de que o caminho propositivo é o que as pessoas buscarão. O caminho propositivo é aquilo que o cidadão hoje, que quer ter acesso, como disse, a uma proteína, a uma carne, ele quer alternativas. Para a inflação que está galopante, ele quer uma alternativa. O processo de fragilização das nossas crianças, os cuidados com a primeira infância, os cuidados com os nossos pequenos. De fato, nós precisamos discutir um Brasil que dê certo. Eu, em Jundiaí, faço, William, uma administração com base exclusivamente em resultados para a minha comunidade. E entendo que o Brasil
deva fazer o mesmo. E enxerguei, nesses tempos de governo do João Dória, no estado de São Paulo, essa capacidade de poder atribuir ao município responsabilidades, fazer com que o efetivo municipalismo defendido por Montoro possa ser consolidado. Então, hoje nós temos uma vasta relação no estado de São Paulo, os prefeitos como um todo, por este modelo de governança. Eu espero que isso seja o tema, esta seja a questão, isto seja o ponto principal de 2022, como nós fazemos com que o país possa ter um rumo, e um rumo não somente a curto prazo, mas um rumo de médio e longo prazo. Vale lembrar, William, que nós já encerraremos o nosso bônus demográfico no Brasil. É hora de entendermos que a circunstância da eleição de 22 é definidora para o crescimento do nosso país e para a inclusão das nossas pessoas. Prefeito, falando sobre então esse crescimento do país, hoje a economia é a principal dor dos brasileiros, né? Inclusive é apontada nas pesquisas como o que mais fragiliza hoje o governo Jair Bolsonaro. Qual que vai ser a linha adotada pelo então pré-candidato João Dória? O governador João Dória, Mariana, é muito criterioso com relação às suas decisões. Ele recentemente deu uma entrevista dizendo que não quer uma pessoa que cuide de um governo que seja o seu posto Ipiranga. Ele quer uma seleção de pessoas que possam atribuir com responsabilidade as alternativas para o país. E assim ele fará. Eu tenho concepções claras, a partir do momento que passei a trabalhar mais próximo nesse processo de prévias, da qualidade que ele tem na montagem de equipes, da obstinação que ele tem pelo trabalho, do foco que ele dá às suas iniciativas. Perceba que, por muitas vezes, a tão apontada rejeição do governador João Dória não está nos seus atributos de gestor, está exatamente nos seus atributos pessoais, uma forma com que uma grande artilharia trabalhou contra ele nas redes sociais, trabalhou na opinião pública para poder desconstruir a sua imagem, não porque ele não é um bom administrador ou porque ele tem um grande escândalo no seu governo, e sim pelas suas circunstâncias pessoais. Então, eu entendo que isso será reverberado para o país, não só na área econômica, mas na área social. Eu tenho concepções claras de que o aspecto social é o ponto que definirá exatamente a capacidade de olharmos para o próximo presidente do Brasil. E isso eu vejo nas qualidades do João Dória, só que precisa ser passado à sociedade, o que ele demonstra internamente nas suas reuniões, a sua capacidade de amar a família, a sua capacidade de, quando encerra as prévias, entra-se numa van, ligar para o seu filho e dizer: eu te amo, me perdoe pelo tempo que eu fico fora de casa, pelas minhas atribuições. Este governador João Dória é o que as pessoas precisam conhecer, porque aquele que foi encapsulado por uma mensagem dada à opinião pública, de fato gerou uma rejeição, mas ele terá o tempo para poder mostrar que o resultado e a capacidade para poder promover transformações é muito maior do que, por muitas vezes, as nossas paixões pessoais. Eu entendo que a racionalidade deve, em determinado momento, imperar no processo eleitoral de 22, porque a passionalidade já levou o país a circunstâncias que está e que já esteve, especialmente na era do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT aqui no Brasil. Muito bem, nós conversamos então aqui com o prefeito Luiz Fernando Machado de Jundiaí. Muito obrigada, prefeito. Obrigado.